Eu percebi que antes de entender os outros, eu preciso entender a mim mesma. Oi, tudo bem? Prazer, se você não me conhece, meu nome é Elis, eu sou psicanalista e massoterapeuta e eu vim gravar este vídeo e vou gravar uma série de vídeos para trazer um pouco das reflexões que eu tenho aprendido no meu dia a dia, no meu cotidiano, lidando com pessoas. Então, se você tiver interesse nesse assunto, já aproveita, curte, segue, compartilha esse vídeo, tá bom? Vamos lá. A psicanálise, ela me ensinou que antes de eu conhecer as pessoas, eu preciso me conhecer. Porque lidar com as pessoas não é algo tão difícil assim. Quando você se conhece, quando você entende os seus limites, quando você se respeita. Então eu anotei algumas coisas aqui. O que me levou a estudar a psicanálise, né? A psicanálise foi algo que veio através do sofrimento mesmo. Eu estava lutando com muitos conflitos. Eu já não conseguia mais lidar comigo mesmo. Tinha muita coisa que estava acontecendo na minha vida que estava me bloqueando, me travando com tanta capacidade. Eu não conseguia desenvolver, eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia me movimentar, né? Então, veio a psicanálise, que foi algo que transformador na minha vida. Hoje, eu percebo que as pessoas, elas estão agressivas, intolerantes, e às vezes não é nem falta de educação, sabe? É simplesmente a irritação do dia mesmo, aquele estresse, a irritabilidade, ela vem naturalmente nas pessoas, mas não é porque elas querem, é porque elas simplesmente não sabem mais lidar com o conflito que está dentro, ou aquilo que está interno dentro dela começa a explodir de alguma forma e vai expurgar em cima de alguém, não tem jeito. Então, quando a gente se conhece, a gente começa a compreender o comportamento do outro. Hoje, eu vim para São Paulo, então eu trabalho prospectando pessoas no Farol. E ali eu comecei a fazer daquilo o meu laboratório. Comecei a entender como as pessoas funcionam, comecei a perceber o comportamento, a leitura corporal, através de alguns estudos, cursos também que eu fiz fora da psicanálise, como o Corpo Explica, né? Então a gente começa a entender os padrões, o comportamento, como a pessoa age, como ela sente, como ela se expressa diante das circunstâncias e diante da situação, muitas vezes até que ela está vivendo. E não é porque a pessoa é uma pessoa ruim. Gente, olha, eu tenho uma coisa na minha cabeça que se Deus ele fez as pessoas imagem e semelhança dele, o ser humano ele não pode ser ruim. Ele só está em conflito. Ele precisa se conhecer. Mas daí eu não posso colocar essa consciência agressivamente, abrir a cabeça da pessoa e colocar ali. Ela tem que perceber isso, assim como eu percebi. A forma que eu ajo, eu penso para agir, mas a forma como eu reajo, ela é espontânea. Então, muitas vezes, essa semana, o que me levou a trazer esses vídeos? Essa semana aconteceu uma situação comigo que eu percebi que aquilo não era mais um padrão que eu mantinha na minha vida. Eu já tinha quebrado esse padrão e eu falei, eu não aceito esse padrão mais na minha vida. Eu percebi vários padrões de comportamento que eu tinha que antes eu não sabia lidar com eles. Eu era uma pessoa extremamente explosiva e eu agia de imediato, sem pensar. E a psicanálise hoje, ela me ensinou a parar, a respirar, a pensar antes de fazer qualquer coisa. O desespero não é um bom conselho.
A pressão psicológica não é uma boa conselheira. As situações do cotidiano de estresse não são bons conselheiros. Mas quando você se conhece, você passa a entender como você pode reagir nessas situações. Fica mais leve, porque o seu inconsciente, ele entende que você não é mais aquela pessoa. Você já conseguiu identificar os padrões que você tinha e por que você reagia daquela forma. Às vezes, algo que você tinha, um padrão que você tinha com seus pais. Por exemplo, eu já não tenho mais meu pai e minha mãe, mas eu tinha um padrão de comportamento com eles que eu comecei a desenvolver com outras pessoas depois que eles se foram, porque era o meu mecanismo de funcionamento que já estava ali naquela circunstância de vida. Porém, quando eu percebi que aquele padrão não era bom para mim, eu comecei a entender que eu poderia sim ressignificar isso e mudar. Ei, peraí. Então, quando esse padrão ele aparecia, né? Eu já logo parava e peraí, isso aqui não é para mim. E depois de muito tempo, agora ele voltou. E eu falei assim, não, esse padrão não é meu. Eu não posso mais me comportar desse jeito. Essa não é a Elis que eu estou me tornando. Então eu não vou mais fazer parte disso. Eu parei e dei a minha pausa, que era aquilo que eu precisava para poder voltar para dentro de mim e entender. Às vezes o perder é aí que você ganha. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar o like, curte, compartilha, manda para quem você acha que merece e deve ouvir isso. E se você gostou, faz um comentário aqui embaixo, isso vai ajudar a minha rede, vai me dar mais ânimo para gravar novos vídeos e eu vou ficar muito, muito grata. Um beijo e fiquem com Deus.